O quadro Plástica e Saúde chega sempre por aqui no Ver Mais para despertar o seu olhar para cirurgias plásticas. Podem ser, sim, corretivas, mas também estéticas. E o assunto de hoje tem a ver com a região dos olhos, blefaroplastia, cirurgia nas pálpebras. Quem está aqui com a gente para tirar todas as dúvidas mais uma vez, cirurgião plástico, Dr. Thiago Bodanese. Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado, Vanessa. Vamos falar de um assunto que já tratamos aqui no Ver Mais, que é a cirurgia nas pálpebras. Para quem que ela é indicada? Então, importante entender que a cirurgia plástica das pálpebras é indicado para quase todas as idades, a partir dos 25, 26 anos, que é quando começa assim a aparecer esse excessozinho de pele, principalmente na pálpebra superior. Aí vai perguntar, nossa, mas com 20 e poucos anos? Geralmente há uma tendência genética nesses casos, ou por algumas sequelas, como por exemplo, se muitas vezes você teve alguma paralisia facial, se você teve alguma doença da pele, se você teve algum problema que fez com que essa pálpebra caísse um pouco, ficasse excesso de pele, mas na maioria é genético. Claro que a partir sim dos seus 40, 50, 60 anos, esse excesso de pele, Vanessa, vai ser maior, a quantidade de rugas vai ser maior e o mais importante, a parte inferior. Existe uma alteração na parte inferior que a gente pode explicar daí o que realmente pode acontecer. Isso é muito interessante. Então, quem tiver perguntas sobre blefaroplastia, tem dúvidas sobre cirurgia nas pálpebras, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, 988719831, é o nosso WhatsApp, a gente está vendo imagens aí. E aí a próxima pergunta que te faço, doutor Thiago, é com relação à parte de baixo. Dá para fazer também essa cirurgia na parte de baixo para corrigir, por exemplo, uma olheira profunda? Dá. Qual que é o problema que acontece na pálpebra inferior, né? Ocorrem algumas alterações. A mais evidente que as pessoas mais se queixam, Vanessa, é o excesso de pele. Então, quando você vai sorrir, aparece a famosa ruga, o famoso pé de galinha. E nesse sorriso, você pode amenizar sim o pé de galinha com a toxina botulínica, que é bastante conhecido. Mas quando você tem um excesso de pele, você tem que remover esse excesso. Infelizmente, esse excesso de pele não vai sair sozinho. A gente pode, algumas vezes, Vanessa, esconder esse excesso de pele ou essas irregularidades com o uso dos preenchedores, né? Mas, geralmente, a gente indica, sim, a remoção. Como que é feita essa remoção de pele? Ela é feita através de uma pequena incisão bem rente aos cílios, tá? Que a gente tira esse excesso de pele. E quando o paciente vai fazer assim um lifting facial, se o paciente tem muita flacidez, principalmente o bigode chinês, quando você puxa, veja, sobra também nessa região essa pele. Mais pele. Então seria ideal associar, se o paciente tiver mais idade, e remover esse excesso de pele junto, porque o resultado vai ser fantástico, muito melhor. Mas existe outra situação que são as bolsas. Nós temos 3 bolsas basicamente na pálpebra inferior. A lateral, medial e a interna. O que acontece? Essas bolsas como se fosse uma herniação. Existe uma gordura em volta do olho que protege os nossos olhos. Quando, com o passar da idade ou por algumas alterações genéticas ou até algumas doenças, pode sim enfraquecer essa membranazinha e essas bolsinhas de gordura... Ficam mais salientes. Exatamente. E isso deixa sim, Vanessa, um aspecto mais cansado, deixa um aspecto mais envelhecido. Então, às vezes, o paciente chega no consultório, doutor, mas as pessoas acham que estou cansado. Eu não estou cansado. Isso tanto homem quanto mulher, né? Ah, que eu não durmo direito, ou que eu estou com um olhar triste. O que acontece? A gente pode sim remover essas bolsas, ao mesmo tempo de fazer a plástica das pálpebras, através também de uma incisão transconjuntival, ou seja, não tem cicatriz visível. Ela pode ser feita por dentro da pálpebra, nos casos que não precisa tirar pele. Doutor Thiago, temos pergunta chegando e a gente vai acompanhar a primeira. O Robson, quanto tempo preciso ficar em casa para me recuperar? Soube que fica muito roxo. Excelente pergunta, Robson. Vamos explicar então. Veja bem, esse tempo varia muito de cada caso, de cada paciente, porque cada roxo pode variar com cada paciente. Mas para você entender bem, hoje com as técnicas mais avançadas, a gente pode usar substâncias que fazem vasoconstrição, que diminuem esse sangramento, que diminuem esse roxo. Então, pode sim ter pacientes que vão ficar o mínimo de roxo possível.
podendo voltar às suas atividades muitas vezes com 3 dias depois do procedimento, até uma semana. Tá? Mas sim, existem pacientes, Robson, que podem ficar até uma semana, 2, ou até realmente um resultado definitivo a gente vai ter de uma pálpebra depois de 2 meses, em torno de 80% do resultado. Depois de 6 meses a gente vai ter um resultado ideal mesmo. Completo. Porque o inchaço pode ocorrer. Mas hoje com as técnicas, Robson, modernas que tem, você consegue sim um resultado mais rápido. Muitas vezes em poucos dias já voltar a trabalhar as suas atividades e muitas vezes com o cuidado pós-operatório, até dos tapings, das drenagens linfáticas, isso ainda acelera ainda mais. A gente tem mais pergunta. Tem a pergunta da Karina agora. Tenho 22 anos e muita pele. Uso óculos, me atrapalha no dia a dia. Seria indicado? Mesmo ela tão jovem, doutor? Então, mas olha só, muita pele, tá? Então sim, você que tem indicação, você que tem excesso de pele, você que tem diminuição do seu campo visual, gente, isso é uma questão de saúde também. Atrapalha na rotina Tá. do dia a dia, né? Exatamente, muitos pacientes às vezes não entendem que essa necessidade não é só estética. Então, os pacientes diminuem o campo visual, pesa para abrir o olho, se sente cansado e muitas vezes não tem nada a ver com a visão, pode ser só da pálpebra. Então, nesse caso, o paciente jovem, 22 anos, que já tem sim excesso de pele, tem sim a indicação de se remover. E ideal é fazer isso agora. Por quê, Vanessa? Porque a cicatriz ela é pequena. Se você esperar muito tempo, essa pele não vai regredir sozinha. E aí, então a cicatriz aumenta. No caso da Karina ali, ela poderia ter a indicação de um oftalmologista, porque está tendo um problema realmente de certo, com óculos e tudo mais atrapalhando, e aí para a cirurgia plástica para poder fazer essa correção, né? Excelente. Combinar sempre, com 2 profissionais. Excelente. Sempre sim ter uma avaliação da parte visual com o oftalmologista, porque muitas vezes pode estar associado a miopia, astigmatismo e hipermetropia, outras doenças oftalmológicas. Mas da parte estética e também da parte reparadora das pálpebras, o cirurgião plástico está totalmente capacitado para fazer esse tratamento para você de uma forma segura, eficaz, deixando você mais bonita, né? E também tirando esse desconforto desse excesso de pele. E as perguntas estão chegando, assunto que está interessando muito o nosso público, a Elisângela. Eu gostaria que a minha mãe fizesse, porque ela reclama que a pálpebra pesa. Isso acontece mesmo? Era bem o que você falava agora, né? Desse sentimento, dessa sensação de que a pálpebra está pesando, né? E aquilo dali incomoda mesmo. Então, Vanessa, o que acontece é assim, ó, nós temos aqui em cima da pálpebra, né, na pálpebra superior, nós temos pele, nós temos uma gordurinha, nós temos um músculo, nós temos tecido aponeurótico, nós temos membrana por baixo e também cartilagem. Então, o que acontece? É importante você entender, todo esse tecido complexo, ele pesa. E se você tem muita pele, isso vai pesar. E o músculo elevador da pálpebra, ele é um músculozinho pequeno, gente, é um músculozinho pequeno. E ele tem que fazer muita força para levantar a sua pálpebra. Por isso que vai acontecendo o quê? As pessoas vão ficando de nariz empinado, a gente chama, né? Por quê? Porque vão ter dificuldade para levantar a pálpebra e vão levantando o rosto. Doutor Thiago Bonanese, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos, abrindo, né, questões aí da medicina para a gente, trazendo em detalhes para que a gente melhore, né? Possa fazer uma cirurgia e tenha mais qualidade de vida, né, doutor? Sem dúvida. E além da cirurgia, você pode associar tratamentos com lasers, com fillers, que são os preenchedores, com toxina botulínica. Então é muito interessante tratar essa região dos olhos, que é uma região que as pessoas primeiramente vê. Quando você vê uma outra pessoa, você olha olho a olho. Inconscientemente você está vendo o periorbital, que a gente chama, né? Então é importante você ter isso harmônico, jovem, sem ter aquele aspecto cansada, né, e bonita. Com certeza. Obrigada mais uma vez.